Olá pessoal, meu nome é Geraldo, sou professor de literatura do Colégio Equipe e estou aqui para apresentar para vocês um conteúdo muito recorrente na prova do Enem, que é o modernismo, um conteúdo que cai muito na prova de literatura. Bem, o modernismo começa no Brasil em 1922 com a realização da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal em São Paulo. A cidade de São Paulo não foi escolhida ao acaso, porque ela fazia uma oposição à cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República, recém-formada agora em 1889, e agora São Paulo representava um novo momento na economia, e a economia está sempre ligada à produção artística. Nunca existe uma movimentação, uma mobilização artística desprendida dos potenciais econômicos. E o ano de 1922 também não foi escolhido ao acaso. 100 anos antes, em 1822, aconteceu a independência do Brasil, a independência política. 100 anos depois, os artistas propuseram, então, a realização da independência das artes nacionais, aquilo que estava preso aos modelos europeus desde 1500, quando da chegada dos portugueses. Bem, o que foi a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna foi a realização do evento dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 e os artistas objetivaram romper com a arte tradicional. Isso foi o grande objetivo dos artistas. Eles queriam ter a independência das artes nacionais depois da ida de Oswald de Andrade à Europa em 1912. Então, mesmo a Semana de Arte Moderna tendo acontecido em 1922, 10 anos antes, o Oswald de Andrade, quando foi à Europa pela primeira vez, teve contato com as vanguardas europeias e trouxe essas ideias para cá e buscou uma série de artistas que propuseram essa independência, essa revolução artística brasileira. Bem, quem participou desses acontecimentos? Mário e Oswald de Andrade foram os grandes incentivadores, os grandes entusiastas do evento. Porém, eles contaram com um grande apoio de artistas mais gabaritados nesta época. E aí destaco o Monteiro Lobato, que 5 anos antes fez uma grande crítica a uma obra da Anita Malfatti, uma exposição individual que ela fez em 1917, com o título Paranoia ou Mistificação. Porém, 5 anos depois, o Monteiro Lobato já estava mais ciente e crente de que era um momento oportuno fazer as ideias modernistas acontecerem no Brasil. Outro artista já renomado nessa época foi Graça Aranha, que deu grande relevância para esses jovens Mário e Oswald de Andrade, que, apesar de terem o mesmo sobrenome, não possuem nenhum grau de parentesco. Outros artistas de destaque também, que não foram só literatas que participaram da Semana de Arte Moderna, também tiveram artistas plásticos, músicos e intelectuais, destacam-se também Vitor Brecheret e Anita Malfatti, né? Então, são vários artistas, Heitor Villa-Lobos, dentre outros vários artistas, participaram dessa realização. Destaque para 2 ausências, Tarsila do Amaral, que estava fazendo uma viagem pela Europa, em Paris, e Manuel Bandeira, que teve um poema seu lido durante a Semana de Arte Moderna, mas ele não pôde comparecer pelo fato dele ser tuberculoso. Então, isso o impediu de estar fisicamente, mas teve o seu poema lido, Os Sapos, que fazia uma clara sátira à produção canônica da época, a produção intelectual, que fazia uma crítica ao modelo parnasiano, e ele foi muito ridicularizado, vaiado, durante a realização da semana. Bem, qual era o objetivo, então, desses artistas, já que eles foram vaiados naquele momento? Bem, os artistas, eles tinham como grande objetivo romper com a arte tradicional, uma arte acadêmica, uma arte erudita, que fazia uma segregação intelectual do que eles haviam planejado até aquele momento. E também eles tinham uma outra característica, um outro objetivo, que era valorizar a identidade nacional. Essa identidade nacional que ela foi muito deixada de lado durante séculos, porque o que era estrangeiro é que tinha mais valor. E aí eles buscaram, com a realização desse evento, disseminar essas ideias de maneira mais inovadoramente. E uma outra característica muito forte dentro do modernismo foi a inserção do cotidiano e da coloquialidade, porque até então existiam 2 línguas faladas no Brasil. Existia a língua escrita, a mais formal, que era usada pelos acadêmicos, e a língua do povo, a língua que vivia nas ruas, e os modernistas decidiram usar a língua do povo, a língua que era falada por todos. Tudo bem? Então, o objetivo dos artistas foi alcançado principalmente com a criação das revistas literárias.
As revistas literárias, elas ajudaram imensamente na disseminação dos ideais modernistas. Porque lá, um século antes, quando os folhetins surgiram, que disseminaram os romances românticos, a periodicidade do papel do jornal era muito pequena. Face agora o papel da revista, eles conseguiram ter um tempo maior, uma durabilidade maior, e essas revistas então conseguiam sair de São Paulo, vir para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e possibilitar um intercâmbio cultural dos artistas de várias regiões diferentes. E dessa maneira, o objetivo, que era disseminar as ideias modernistas, principalmente com temas do cotidiano e com o vocabulário coloquial, isso foi plenamente alcançado. Porém, a primeira fase do modernismo, ela é conhecida como fase heróica. Esta fase heróica, ela engloba principalmente os anos de 1922 a 1930, a chamada fase heróica, que compreende esses 8 primeiros anos. Estabelecido esse primeiro momento, os artistas partiram para um segundo momento, que foi a segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945. Bom, na segunda fase da poesia, nós podemos destacar alguns nomes, dentre eles Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e Murilo Mendes. A segunda fase da prosa modernista, ela é concentrada basicamente no Nordeste. Então são chamados de romances de 30, romances regionalistas ou neorrealistas. E eles vão tratar da seca, da fome, da miséria humana e social e da questão do êxodo rural e também da fé do sertanejo. E aí nós podemos destacar o Jorge Amado, Graciliano Ramos ou a Raquel de Queiroz. Já na terceira fase do modernismo, há duas divisões muito claras. Na poesia, todos os poetas objetivaram uma volta ao modelo clássico de poesia, o modelo parnasiano, algo que foi criticado pelos modernistas. Porém, João Cabral de Melo Neto é o grande nome que destoa dessa ideologia e vai apresentar uma poesia experimentalista, inovadora, que trabalha com a questão da metalinguística. Por outro lado, na prosa, dois nomes apresentam uma clara característica de melhor tratamento da linguagem, que são Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Clarice Lispector com uma prosa subjetiva, bem delicada, com influência de uma escritora inglesa chamada Virginia Woolf, e o Guimarães Rosa trabalhando com a ideia do neologismo, trabalhando com questões ligadas ao norte de Minas, ao sul da Bahia, mas também com uma questão do realismo mágico, com o neologismo e com aforismos. Tudo bem? Bom, só para encerrar, eu gostaria de destacar aqui os autores mais cobrados no Enem. Tem uma grande recorrência aqui, Carlos Drummond de Andrade, autor da segunda fase do modernismo e é o autor mais cobrado no Enem até hoje. Outros nomes, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, como também perceberam, autores modernistas, bem como Manuel Bandeira. O único autor que não é modernista e que tem uma grande incidência também na prova do Enem é o grande escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, o autor do realismo, que começa a sua produção literária ainda no romantismo, mas tem uma grande incidência na prova do Enem, tá certo? Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Façam a prova com calma, tenham muita tranquilidade. Se gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo, sigam nossas redes sociais e boa prova!